Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. E CMPC Celulose Rio Grandense. Nossa fibra. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Trazendo hoje mais um cast de estrelas aqui, a começar pelo Dr. Luiz Carlos Bodanese, grande zagueiro, né? No passado, né? Grande médico hoje. Substituir uma coisa pela outra. Passado recente. Passado recente. Eu joguei razoavelmente bem no campeonato no interior aí. Beleza. E depois parti para a especialidade. Um zagueiro estiloso. Sabia sair adorado jogando. pelas gatas. Foi clubes. Tinha uma torcida especial. Tá aí, ó. Aí, doutor Bodanese, como é que está o coração dos políticos brasileiros com as eleições que estão chegando tanto no Senado como na Câmara, nas assembleias locais? Eu acho que devem estar apreensivos, pelo menos, né? Eu acho que se eles entenderem o que a nação está solicitando... O Renan tem coração? Eu acho que é um coração de papel. Não tem aquela história do coração de papel? Eu acho que o Renan é esse. Porque de quem era o coração de papel? Sérgio Reis. Sérgio Reis. Então, acho que é um coração depravado. De papel para dizer o mínimo, né? Coração das trevas. Lamentável, né? E ainda tem um certo prestígio, né? Isso que é interessante. Ele deve encantar alguns, né? Porque o que votam nele, se a eleição for secreta, ele está eleito. Frouxo. Mas se for aberta, não. Não, se for aberta, não. A chance de ser aberta eu acho pequena, né? A chance dele, se for para o segundo turno, é próximo a zero. Ele perde a eleição, se for para o segundo turno. Meu caro César Pacheco, retornando o Cruzeiro pelos mares caribenhos. Nunca vi alguém gostar tanto de Cruzeiro como tu, Pacheco. Verdade. Mas gosto de real também. É um prazer estar aqui novamente, né? No teu programa, retornando à base aí, via sempre pelo app da Pampa, né? E cheguei a semana, foi umas férias muito boas. E que botam lindo já chegamos nesse Brasil. Botam lindo aí no casaco. E já chegamos nesse país com todos esses problemas aí, né? Problemas de Brumadinho, problemas Coáfias. Aí voltamos à nossa terra, né, Paulo Sérgio? Mas Assembleia do Rio. Assembleia do Rio, Estava falando que o doutor Bodanese era um bom zagueiro. Eu sempre te considerei um bom zagueiro. Mas apareceu alguém que conseguiu quebrar as costelas desse zagueiro. Eu não entendi. Tu, como zagueiro, quebrar pelas costas. Tu estava fazendo... Do Calil tudo é possível. Porque normalmente o zagueiro não machuca nas costas, pelas né? costas. É pela frente. Eu me lembro que o Filipão contava o que ele fazia, né? E ele nunca teve lesão por trás. As lesões que ele teve foi sempre pela frente, canela. É estranho que era o Canil por trás, né? Isso que é estranho. É verdade. Já teve lesões por trás, hoje? O Nestor, ele invade o preâmbulo dos outros. Mas ele adora, o Nestor é um querido amigo. Já entrou no preâmbulo do doutor Bodanese, agora no teu. Então nós vamos entrar no dele. Faz o teu próprio preâmbulo agora. Entraremos no dele também. Ele dá um pitaco em tudo, é impressionante. Deixa que ele fala, então, por si. O Cabreira Fãs tem um livro chamado Três Tigres Tristes, né? Teve 3 fatos tristes essa semana. Morreu o Dr. Hugo Paz, que foi presidente da Farsul, foi um presidente importante para nós, marcou época na Farsul. Morreu relativamente jovem, 69 anos, eu considero nos dias de hoje, que não é uma idade para morrer. Morreu um amigo que era político em Camaquã, o Marco Aurélio Esperotto, o amigo Corel, que era um sujeito bem-humorado, amigo, figura querida na cidade. Teve um mal súbito na entrada de Camaquã, morreu no próprio automóvel, assim, foi uma coisa realmente fulminante. E este fato lá do Brumadinho, tirando todos esses aspectos que nós estamos discutindo, que nos interessam hoje e tal, mas a tristeza de um fato como esse acontecer novamente, porque a violência do fato, a forma como ocorreram aquelas mortes, as pessoas perder a vida a corpos que não serão sequer resgatados. As pessoas perderam suas casas, seus pertences, suas lembranças. E morrem por asfixia. Claro, e assim... E dizimou, onde tem aquele mar de lama ali não tem solução. Quer dizer, então a gente começa a pensar, é uma tristeza viver uma situação assim, viver essas perdas pessoais, mas
ver também isso se repetir, isso acontecer novamente no nosso país, saber que fomos alertados que poderia acontecer e estamos alertados que pode acontecer novamente. Então é uma coisa, se a gente pensa bem assim, vamos retirar o trágico das mortes. Além das mortes, as pessoas perderam tudo, perderam seus animais domésticos, perderam sua casa, seus álbuns de fotografia, seus animais domésticos, os que não faleceram, né? É um negócio muito violento. É que a gente está distante, estamos no Rio Grande do Sul, estão lá em Minas Gerais. A gente está vendo, é uma coisa muito violenta. É muito pior, no espaço muito menor que foi aqui. É muito violento. E aqui, bom, aqui isso é um negócio que... Só meninada, né? É, muito trauma. Eu tinha um amigo que estava com uma filha, aqui estava na praia, teve que vir às pressas e não sabia se a filha estava viva ou estava morta. Depois ela aqui esteve entre a vida e a morte, passou de uma situação de quase morrer para uma situação de normalidade. Hoje a menina está bem, graças a Deus. Mas imagina viver um drama como esse, como lembraste bem da questão daqui. E Danilo Sequim, eu acho que tinha que prender de cara os animais que autorizaram construir a sede lá da empresa, o restaurante, a jusante da... Isso aí. A jusante da... Deixar construir uma pousada, que é um hotel pequeno, deixaram construir casas à margem daquele riacho lá. É um absurdo que isso tenha acontecido. Isso é fazer uma churrasqueira ao lado de um painel de dinamite. É a mesma coisa. Olha aqui, ó. Se tivesse acontecido o mesmo incidente e se tivesse sido cumprido as normas, de nem numa longitudinade... Uma longitude? Sim. Numa longitude X e numa latitude X, não teria acontecido, não teríamos danos pessoais. E tivemos danos pessoais violentos justamente por isso. É um absurdo, porque é gestor público, foste secretário de Estado, eu vi agora, que não se pense nisso, né? Agora, se não dá autorização, está travancando o progresso, não deixa construir restaurante, não deixa construir administração, aí deixa... Não gosto dos funcionários, se não tivesse feito o restaurante, mas é por isso que na correria agora estão prendendo os últimos que deram os atestados lá, que estavam em boas condições, a barragem. Mas é aqueles, é isso que você disse, Paulo, aqueles que permitiram, ou aqueles diretores que construíram a sede lá abaixo da Sim, quem autorizou a construir. Quem autorizou a construir, então tem muita gente. Se começar a procurar culpados, olha... Mas esses são os primeiros. Pelo dano pessoal. Pelo dano pessoal, não tenha dúvida. Esses foram verdadeiros criminosos. O dano ambiental, tu ainda consegue reparar através dos anos. Pode demorar um tempo, mas o dano humano não consegue reparar. Os mortos não reparam. Acho que a primeira coisa é a forma de exploração das minas, desse rejeito. Isso não é mais utilizado em minas modernas. Não há mais essa pastosidade, esse tipo de rejeito com uma lama. É uma espécie de um pó, fica num pó, um pedregulho, um cascalho. Não se usa mais esse tipo. Se cai na água, vira uma lama. Não se usa mais esse tipo de rejeito de minas como esse que está sendo usado em Minas Gerais. Alguém falou que isso que é algo tipo milenário, rudimentar, antigo, porque um negócio paleolítico. Paleolíticos, e tu usar essa técnica de rejeito e depois acumular num setor, porque isso aí fica... Mas por que não faz reaproveitamento? Eu estava lendo outro dia que serve até para fazer tijolos. Sim, mas aí custa mais caro. Placas, né? Placas, de tudo. Mas aí custa mais caro, possivelmente custa mais caro, dá mais... Não, eu tenho que adaptar mais máquinas, sei lá, deve ter alguma coisa para isso. Agora eu espero que depois desse desastre também não entre aquela loucura de atacarem até açudes de criação de peixe lá no interior. Vai. 3 meses vão fazer isso. Quem não oferece risco nenhum, vai estar esses, não sei se os ambientalistas ou quem autoriza, transformar igual fizeram o Corpo de Bombeiros, com o Corpo de Bombeiros aqui depois da Boate Kiss, que aí nada podia mais. Então tem que ter muito cuidado nessa época. Faz tudo isso, o ginásio dos bombeiros vai pelos ares, com aquele vendaval, e está lá para cair aquela porcaria. Aquilo ali é um perigo, aquilo ali. Sabe que eu passo ali com medo? Na Mariante. Mas aí na sede dos bombeiros, ali no quartel dos bombeiros central, já faz alguns anos, foi na época do governo Tarso, se deu uma dura em tudo que era coisa, e eu passei lá um dia, e eu denunciei isso ao vivo num programa de televisão, que eu passei e vi uma churrasqueira de costaneira encostada no prédio. E eu disse, eu tenho certeza que se aquele prédio dos bombeiros não tem PPCI, se tiver fraudulento, porque tem uma
No outro dia eu passei lá, estava todo mundo arrancando as costaneiras, tiraram fora o galpãozinho de madeira encostado desse prédio dos bombeiros. Então, tem coisas, certamente não ofereceria muito perigo esse puxadinho que fizeram de costaneira, mas o simbolismo é muito forte. Nós temos que dar exemplo. Ontem foi levantado um assunto aqui, Nestor, a questão dos buracos na via. Então, a autoridade pública vai lá e coloca uma placa, buraco na via. Em vez de consertar o buraco, prefere botar uma placa, buraco na via. Né? Por que não conserta o buraco? Não concorda? Exatamente. Pô, vai levar reto ao ponto. Hein? Vai reto ao ponto. Sim, claro, vai lá e arruma o buraco. E não gasta com uma placa que acaba não servindo para nada. Nesse caso de Brumadinho e de Mariana, tem ainda um outro aspecto aí que vai ser certamente objeto de uma discussão futura, que é a nossa legislação que prevê os crimes ambientais das pessoas jurídicas. Esse ponto ainda não foi explorado ainda a Raquel Dodge já falou a respeito da responsabilização, mas existe penalidade. Eu não domino essa matéria ao ponto de ter, não sou tudólogo assim, não conheço todos os pontos, mas sei que o ordenamento brasileiro contempla os crimes ambientais das pessoas jurídicas. Mas acho que o Edenir tocou num ponto que eu conversava antes com o Dr. Bodanese, que é sempre agradável conversar com ele antes do programa, sobre isso que tu disseste, né, que se vai do 8 ao 80, quer dizer, nós não temos no Brasil moderação, tudo vai, ou tu adora o fulano, ou tu odeia o sujeito, não há um ponto de equilíbrio nas coisas, é isso que está nos sufocando como nação. Tá? Nós temos que passar agora a tratar desse problema, mas como disse o Edenir, nós não podemos impedir que o sujeito faça uma barragem com água lá para ter irrigação, para coletar água natural da chuva. Né? Aí chega seu paroxismo. O arroz chega seu paroxismo e não há um equilíbrio nas questões. E aí esses excessos geram o quê? Geram esses problemas que nós estamos aqui debatendo aqui há anos. Aqui. Ao longo da vida, Nestor, meus amigos, quantos açudes a gente já viu rompido no interior do estado nas fazendas? E não acontece nada, porque depois tu repara o açude e tudo continua como antes. É que não se constrói nada depois do açude. Exato. Quem vai botar a casa do teu administrador Não, nós temos o exemplo aqui perto, o açude aqui da família do Armando, aqui no Açude Garcia, na Barra do Ribeiro, ele rompeu. Hoje a bacia daquele açude virou uma mata, porque o açude esvaziou e foi crescendo uma mata natural, que hoje é uma mata cerrada em quase 150 hectares. Sim, e não aconteceu dano a ninguém. Não tinha ninguém morando abaixo. Na época tinha uma enchente, deu algum pequeno, mas nada de vítimas e tal. Deu uma pequena enchente, porque foi um volume de água muito grande, acabou. Mas não foi algo de proporções e nem que tenha causado qualquer dano à pessoa ou ao patrimônio de forma significativa. Vocês acham agora que ser alarmista, por exemplo, outro dia eu já comecei a ver ouvir e ver mensagens aí da barragem do Capané, em Cachoeira, lá. É ser alarmista, chamar atenção para a barragem, do porte de uma barragem do Capané? A barragem do Capané é uma barragem de grande expressão. Ela na sua capacidade máxima, que me lembre, por força do meu trabalho ali, ela deve ter uma lâmina d'água de mais ou menos 1.300 hectares a 1.400 hectares de lâmina d'água. E ela pode irrigar até 5.000 hectares de arroz, 5.300 hectares de arroz por aí, não é? Tem um pequeno vilarejo ali em Capané, próximo da barragem, mas eu não tenho, assim, na minha mente, claro, se esse povoado está numa zona assim de deságua, se está numa zona um pouco mais alta, onde já essa lâmina d'água se espalha. E a barragem do Capané, parece-me, porque ela foi construída, ela não é daquelas barragens profundas. Porque tem barragens e açudes que tu constrói em propriedades, que tu constrói num lugar que já é bastante fundo e tu tem que tapar um lado aqui e pronto, está feita a barragem. Tem 10 metros, 12 metros. Normalmente, os açudes têm 5 metros na sua parte mais profunda, então o volume de água não é tão expressivo ao ponto de criar uma massa d'água para praticar uma destruição. Mas eu acho que a barragem do Capané, ela está sob a administração do IRGA, isso é uma aferição quanto à sua fragilidade bastante razoável de fazer uma avaliação com engenheiros, não é? E resolver o problema. Não acho que seja um caso para alarme, mas tem que examinar, tem que olhar. Pode estar passando uma pessoa por ali, criar uma... Se falou tanto também na barragem, que era do Renato Ribeiro, aqui na Águas Claras. Não existe mais também. Tinha uma lâmina d'água de 2.000 hectares, ali, né, que era um negócio assim, detectado pelo satélite.
Sim, hoje com geofinanciamento se faz com precisão de metros, né? Na nascente do Rio Camaquã. Só que depois que foi vendida para o INCRA, que se tornou propriedade do Sem Terra, que acabou com a fauna e com a flora, acabaram também com a barragem. Hoje só tem a taipa. Nossa. Só tem a barragem, não acabaram com a água. Bom, esse drama dos assentamentos, a gente cansamos de alertar aqui, né, a questão agrária, né? Se não há uma seleção de beneficiários e os indicados para ocupar lotes, porque o Estado poderia fazer colonização, poderia comprar áreas para assentar pessoas, é uma política pública, está na Constituição, e fizesse uma seleção de beneficiários de realmente agricultores, a reforma agrária teria um outro viés. O que aconteceu? Se quis fazer a reforma agrária trazendo pessoas de periferia de cidade, pessoas que nunca estiveram no campo, ou que estiveram no campo, saíram do campo há 40 anos atrás, não tem mais hábitos. A pessoa que sai do campo não volta mais, porque ela não suporta mais aquela vida. Ainda mais o campo como o nosso, que ele é completamente sem uma infraestrutura. Não tem um cinema, não tem uma estrutura de diversão, falta posto de saúde, falta colégio próximo, as pessoas vêm para a cidade. Isso aí é uma característica universal. Já se dizia antigamente, o campo é ótimo, mas os amigos moram em Atenas. Desde aqueles tempos, a concentração nas cidades cada vez aumenta mais, ao ponto dos Estados Unidos hoje ter menos de 6% da sua população no campo. E nós cada vez mais avançamos para as pessoas saírem do campo e se voltarem para as cidades, por razões diferentes. Hoje nós aqui até por razões de segurança. Tem pessoas que trabalham no campo durante o dia e vão dormir nas cidades à noite. Sabor irresistível e qualidade maravilhosa. As linguiças e salsichões dos alimentos Castro, disponível em toda a rede Zafari, é realmente um orgulho para todos nós, porque cada vez mais se ouve falar que as linguiças e salsichões da Castro estão ganhando espaço, né, neste mercado de embutidos aí. A qualidade desde 1960 você encontra em toda a rede Zafari. Você quer proteção para a sua família, a sua própria no litoral norte? Conte com a Unimed. A Unimed Porto Alegre aproveita este momento para que sua unidade de atendimento de Torres tenha mais atrativos e mais novidades. Está agora em novo endereço, com serviços e horários de atendimento diferenciados. Isso vai ocorrer até o dia 10 de março de 2019, depois do Carnaval. Faça uma visita na rua Bento Gonçalves, número 165, no centro de Torres. Unimed, cuidar de você, esse é o nosso plano. O Cremers informa, atenção para o desconto na unidade 2019 para pessoa física. O desconto é de 5% e é válido para pagamentos realizados até hoje. Ainda dá tempo aí, se você fizer o seu débito aí pela internet. Então, aproveite esta disponibilidade e você encontra no site do Cremers o seu ticket para pagamento. Basta clicar na opção emissão do boleto para realizar o seu pagamento. Este é o Cremers atendendo a todos os seus associados, os médicos do Rio Grande do Sul. França, Itália, Chile, Argentina ou Portugal, há vinhos do mundo, importa os mais emblemáticos rótulos de cada país, para que você viva o melhor do universo dos vinhos. Some-se a isso também os vinhos da Serra Gaúcha. A Vinhos do Mundo se especializou em vinhos para atender a todos nós. Passe em uma loja da Vinhos do Mundo, na Cristóvão Colombo 1493, na Getúlio Vargas 1135 e na Lipe César 203. Para equipar sua empresa pagando pouco por mês, o consórcio de máquinas e equipamentos da Unicred pode ser uma excelente alternativa para você prosperar, oferecendo taxas super atrativas para que você adquira de forma programada equipamentos para laboratórios, clínicas médicas, consultórios odontológicos, placas solares e muito mais. Fale com o seu gerente Unicred e aproveite mais este diferencial da sua instituição financeira cooperativa, a Unicred. Nós vamos agora ao nosso quadro de saúde aqui no Papo Debates com o Dr. Gilberto Schwartzman. Nosso Gilberto Schwartzman, PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Ornelis, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan. Fale, Dr. Gilberto Schwartzman. Olá, sou o professor Gilberto Schwartzman e gostaria de fazer um desafio aos meus colegas médicos. Vejam que informação importante. 30% das mortes em nosso estado acontecem por doenças do coração e das artérias. Outros 20% se devem ao câncer.
Isso significa metade das mortes em nosso estado. Impressionante, não? A boa notícia é que podemos evitar essas mortes se identificarmos fatores de risco como pressão alta, tabagismo, colesterol elevado, diabetes, obesidade, sedentarismo e abuso de bebidas alcoólicas. E se convencermos os pacientes a realizarem os exames preventivos do câncer, como o citopatológico do colo do útero nas mulheres com vida sexual ativa, a mamografia em todas as mulheres a partir dos 40 anos, o toque retal e o PSA nos homens a partir dos 50 e a colonoscopia nos homens e mulheres também a partir dos 50 anos. Você fala que quer um Brasil melhor, não é mesmo? Seja então um guardião da saúde de nossa população. Não interessa por qual porta uma pessoa chega ao sistema de saúde. Faça a sua parte. Dedique alguns minutos da consulta e veja se o paciente vem seguindo essas recomendações. Dessa maneira, poderemos reduzir as principais causas responsáveis por 50% de nossas mortes. Eu me refiro a uma de cada 2 mortes. Vale a pena. Antes de falarmos da posse dos nossos deputados estaduais, ocorrida há pouco na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, eu quero chamar a atenção. Hoje eu fui almoçar no restaurante 360, ali no Guaíba do nosso Simonetti. Olha, tia, é uma vergonha. Que diz o americano? No parque, no business, né? Não tem onde estacionar. Tu vai lá, tem um lugarzinho distante lá, 400 metros. Tu bota lá um flanelinha cuidando, né? Tu tem que te deslocar a pé no calorão e tu vai do lado da usina do gasômetro, que está abandonada, está com os tapumes horrorosos, caindo aos pedaços, negócio feio, que foi fechado, não sei porquê, para reforma, diz que só em 2020... Final de 2020, vão entregar de novo a usina, que a dona Neuza lá e o Colares fizeram uma belíssima recuperação. Sim, restaurante gostoso, mas o estacionamento... Sim, aí aquela área enorme do lado não pode estacionar ali. E a prefeitura podendo até arrecadar ali com estacionamento. Quem vai pegar quem vai a Guaíba, que pega o catamarã ali, podia deixar o carro estacionado ali, pagando por hora. Claro. E a prefeitura faturando, precisando de dinheiro. Não. Ali não pode estacionar. Mas o Edenir se tu botar o carro ali, mas não é o Edenir que tem que ter ideia, a prefeitura não deixa. Aí vão te canetear. Me explica por que isso, meu vereador de Porto Alegre. Eu aprovei um projeto dos estacionamentos subterrâneos, que você não tem lugar, embaixo de todas as praças. Tá, é só fazer. Só que aí um dia chegaram a dizer, mas o problema é o lençol freático. Que lençol? Tem que avisar o Canal da Mancha lá. O Eurotúnel. Não, e lá em Amsterdã, do lado do canal, tu estaciona 5 andares para baixo. Em Lisboa, assim também. Lisboa também, tudo assim. Espanha. Mas não precisa ir muito longe. O Eurotúnel. Vai aqui aqui em Buenos Aires. Isso. Agora eles estão fazendo aquela avenida do... Não, é interessante, porque... Porto Madeiro? É interessante. Tu vê que o lençol freático não entra no estacionamento do Iberê. Aquela via, né? O lençol freático não atinge. Subterrâneo, uma via. Aqui em Porto Alegre, no Iberê Camargo, do lado do rio tem um estacionamento subterrâneo. É isso aí. E ali não tem problema. Por que ali não tem problema e em outro lugar tem? Estava pensando também nisso agora, que a gente vai para cá e a gente vê o pessoal estacionando. Sim, ali embaixo. Eu já fui lá, é muito interessante. Pois é, e por que ali pode e em outro lugar não pode? Não precisamos ir longe, nós estamos em Porto Alegre, temos em Buenos Aires, todos embaixo das praças. Mas porque ali tem um estacionamento a céu aberto. Não precisa gastar nada. Enorme, não precisa gastar nada. Tudo calçadinho, bonito. A prefeitura poderia estar faturando ali. Que a PAI já faturou ali onde tem hoje a estação central do trenzinho. Chamava-se a MAPA. O MAPA, o estacionamento MAPA. De Porto Alegre, antigamente. E faturava aquele estacionamento. Por que não pode ser feito isso em Porto Alegre? Por que deixam as pessoas desconfortáveis? É uma barbaridade. Tu quer atravessar para Buenos Aires, aí Montevidéu, tu não pode estacionar o teu carro no porto? Pode. Pode ou não pode? Pode. Tu estaciona ali e pega o navio ali. Deixa o carro ali. Por que aqui não pode? Aqui nada. Eu me lembro quando... Mas quem é que não deixa? Quem é que pede? Tu é vereador e foi secretário, tu deve saber disso, Edenir. Isso aqui é uma má vontade generalizada. No Largo Glênio Pérez... Mas não dá para dar nomes? Os permissionários, eu já vou chegar lá. Os permissionários do mercado pediram para estacionar no Largo Glênio Pérez no sábado de manhã. Se estaciona. Sim. E é muito bem
E funcionou bem. Isso, Mas é cheio de flanelinha, Edenir. Nós vamos tomar café ali no mercado, ali é cheio de flanelinhas. Flanelinha. No próprio... Sim, eles cuidam, eles que têm um apito e dizem se pode entrar ou não. Falta é autoridade. Falta dizer, olha, flanelinha não pode. Mas sabe o que aconteceu? Há uns anos, quando eu acho que eu estava ainda de secretário, criaram o sindicato dos flanelinhas. Quem criou? Uma senhora ali que tinha trabalhado com o Colares, depois trabalhou com o ministro, era esse fanfarrão aí do Brizola, ali do Rio de Janeiro, como é que é o presidente do PDT? Carlos Lupe, Carlos aquele iluminado. Na época dele, ministro, criaram o sindicato dos flanelinhas e aí encheram os flanelinhas. Nós estávamos conseguindo tirar devagarinho os flanelinhas, nós tiramos ali no Beira-Rio, nós proibimos de fazer a venda com os quiosques desde ali do Canhão da Marinha. Foi uma beleza, limpou, as pessoas iam para o campo, não tinha flanelinha, não tinha nada. Mas só que isso precisava manter. As pessoas vão relaxando por isso, relaxando por aquilo, e aconteceu no que está acontecendo hoje em Porto Alegre. Aqui, ó, a Zona Azul em Porto Alegre, tu vai estacionar em qualquer Zona Azul, além de tu pagar, hoje modernizaram, é cartãozinho, não sei o quê, e tem os flanelinha que vem ali, e se é mulher é pior ainda, porque eles chegam agressivos pedindo dinheiro. Tu tem que dar 5 para a prefeitura e ainda dá mais 3, 4, 5 para flanelinha. Isso é uma... Olha, não pode existir isso. Só para encaminhar o assunto, né? Em Buenos Aires tem metrô há 106 anos. 106 anos. Quando é que nós temos metrô em Porto Alegre? Então você diz assim, não, é uma... Aí vi uma tese esses dias, um artigo publicado de um arquiteto e urbanista, que eu respeito muito, falando que é um egoísmo o sujeito estacionar carro na rua, porque ocupa... Mas me diz uma coisa, eu adoraria vir da Zona Sul, lá de onde nós moramos, pegar aqui um metrô, como a gente pega em qualquer capital civilizada, desço uma quadra do meu trabalho, venho lendo um livro, lendo meu notebook, uma coisa parecida, e vou trabalhar. Volto. Por que eu preciso ter automóvel? Não precisa. Agora tem que ter opção de transporte. Nestor, é que o dinheiro do metrô foi para Venezuela, para o Panamá. Eu estive no Panamá agora. Exatamente. As linhas de metrô do Panamá são umas belezas, assim, elas são melhores da América do Sul. Esse metrô de Buenos Aires, Nestor, é o primeiro da América do Sul. Na época que eles tinham aquela associação com os ingleses. Então, os ingleses são os maiores construtores de metrô do mundo. E eles vieram para cá e fizeram o primeiro metrô aqui. Agora, te digo o seguinte, por que nós não temos metrô? Porque o nosso dinheiro foi todo desviado, ou para Porto, ou o Panamá. Olha, o Porto eu falo daquilo que eu conheci. O nosso Porto precisa de um guindaste para algumas operações que custa 600 mil reais. Está esperando há 3 anos. Um guindaste de 600 mil reais. O mercado público, que eu frequento todos os sábados, mesmo no verão, quando estou em Porto Alegre, a parte disso, porque o mercado pegou fogo ali, o Edenir também é frequentador. O mercado está fechado, a partir do mês. Falta o quê para acertar lá, fazer uma parceria pública? O que falta? Está fechado. Os 4 anos do Fortunati não conseguiram cobrir aquilo. E agora mais 2 anos. Então ainda. É difícil, né, tu? O Marquesano está querendo fazer uma administração particular, em vez da prefeitura administrar, fazer uma administração. Como é que é isso? Eu não entendi. Administração particular? Não, licita. E alguém administra o mercado. Não está bem. Ah, sim, ele quer. Mas ele quer conceder. Está ótimo. Mas os sindicatos proprietários vão deixar? Não, é forte ali, as bancas do mercado, eles são muito fortes. Uma banca ali custa 4, 5 milhões. Não tenha dúvida. Pouca gente sabe disso aí. Uma banquinha ali, ó. Agora há pouco tempo foi vendida por 5 milhões uma banca ali, ó. Um outro permissionário que tinha, comprou. Né? Então só esse aí tem 10, 12 milhões ali dentro do mercado. Ou tu acha que eles vão chegar e se deixar que venha alguém de fora e que vai dar as regras, mandar, vai fazer telhado, vai pintar, vai deixar legal, e eles, que são os permissionários, não vão ter como falar. Por que eles não assumem, então? Assumam, eu acho essa parceria público-privada é uma coisa boa. Então, eu acho que é a hora de sentar com esse pessoal e assistir, vamos resolver. Só tem que ter regras. Só que não adianta, aí tu tem que fazer uma licitação e acaba ganhando. Lá, ontem eu tive que ouvir uma espetacular. Cara, não foi ontem, foi hoje. Eu fui visitar lá a piscina pública, onde nós doamos lá uns guarda-sóis. Como é que é?
Uma piscina Tu acredite na história, ele foi? Piscina pública, não sabe? Não. E entregou Foi uma inauguração de guarda-sóis. às 2 da tarde. Que nós doamos, a Rede Pampa doou. Hoje, Doou, exatamente. Sola Pino. 6 da manhã. Para que nós tinha mais de 600 pessoas. 6 da manhã aí, 6h30. 2 da Não, tarde. 6h30 eu estava Correndo. Eu estava correndo, 6h30 da manhã. Então essa é a minha hora que eu corro, faço Que minha dia academia, para entregar faço a minha guarda-sóis. academia, Fosse de depois faço calção, aquilo que tu não faz. de short. Quem? Fosse de short, de eu calção. fui de camisa e calça. O Alexandre Gadret que foi de terno. O senhor vai pro Então, céu. mas independente, podia ir em look do céu, de lá pingando. Não tem como. É, muito quente. então o ginásio foi licitado e ganhou a empresa Fundo de Quintal, ganhou pelo preço. A empresa de Fundo de Quintal ganhou pelo preço. Aí o que deu, né? Quantas Ganhou a obras concorrência. estão assim por causa dessa lei que quis, tem que dar preferência. Não, e tem preferência pequena. Tem preferência. Mas é em cima da possível, grande, ganha ponto. mas é Só que não possível consegue. montar licitações, sempre que trabalho numa instituição que tem licitações com vamos dizer assim, com aquele binômio. Garantia. Preço, garantia de qualidade, tá? Posso dar? Eu gostaria de dar uma mensagem. Pode dar o que tu quiser aqui, fica à vontade. Se me permite, Deu eu acho que vontade. o avanço do conhecimento é interessante. Eu acho que vale a pena. Nós estamos numa época de verão, embora o escaldante calor talvez não permita isso, mas um avanço notável se verificou agora recentemente. A gente sabe que o envelhecimento é um grande problema que nós estamos enfrentando, o envelhecimento das pessoas, que foi um avanço notável, porque isso com saneamento básico, com vacinas, melhores remédios, melhores procedimentos cirúrgicos, a gente conseguiu avançar, Longevidade. praticamente dobrou a expectativa de vida em um século, o que é notável. O problema é que as pessoas ficaram velhas. E o segredo está agora em ficar velho com saúde. E aí, como fazer? Existem várias É o que todo maneiras, mundo quer, ficar velho com saúde. mas o problema é como fazer, além do que se fez. Então, existe um estudo muito interessante agora, que é uma evidência recente, que atividade física, especialmente dinâmica, caminhar, nadar, andar de bicicleta, por exemplo, para citar 3, pode correr também, tem um impacto favorável no envelhecimento, no sentido O sexo também. também melhora o desempenho sexual. Mas assim, a atividade física, ela estimula a produção de óxido nítrico nos vasos e protege os cromossomas. A gente conseguiu avançar na parte molecular, mostrando que esse óxido nítrico ele protege as telomerases, que são os telômeros, são fragmentos dos cromossomas das partes terminais e são afetados com o envelhecimento. Então, a atividade física protege essa atividade e a pessoa vive melhor com o avançar do tempo. Então, a atividade física hoje, antigamente se achava que era boa, hoje já temos elementos sólidos, robustos, mostrando que a atividade física tem, assim, comprovadamente, efeito benéfico protetor na célula. Então, além do cuidado, não fumar, cuidar do peso e tal, a atividade física é sensacional. Mas, então, doutor muito Bonanese, importante. vai me desculpar, eu agora encontrei na praia, não vou dar o nome aqui, vocês conhecem, um amigo nosso, o cara tem 63 anos, era gordo, cara de saudável, resolveu emagrecer e caminhar. Ele está caminhando 2 horas por dia. Se aposentou e está caminhando 2 horas por dia. O que esse cara ficou feio? Bom, Feio. Fica feio ou viver, manda a escolha. Ele ficou feio, ele ficou muito feio e pelancudo. Pô, se descaracterizou completamente. Mas talvez ele ultrapassou aquilo que nós estamos falando com o Nestor. Talvez foi para o outro lado, a história do meio termo. Talvez ele Ele era um gordo emagrecer. saudável, virou um maco. Mas é que o gordinho simpático também, ele tem que cuidar porque ele é mais predisposto a ter Imagina o diabetes. Denir emagrecendo. Tu com 60 Não, já anos, emagreceu. O Edenildo já emagreceu um pouco. Não? Não posso. Tu não, mas tu te imagina com 62 Sempre fui quilos? gordinho a vida toda. Hein? Sempre fui gordinho. Mas já emagreceu. Mas é a tua característica. E já joguei de centroavante contra o zagueiro Paulo Sérgio. É verdade. Ele Não sabe- quebrou a costela dele. E joga bem. E ele sabe que ele Joga bem. Só que se lesionou. Jogar, me lesionei. Não, mas embora essa evidência Não, mas isso é nesse verdade, caso doutor. isolado, eu sei, mas no geral, a gente tem que pensar no todo. Assim, para a população geral, esse tipo de efeito benéfico. Para algumas pessoas, o exagero leva a essa condição. Talvez não precisasse chegar tanto, talvez substituir massa gorda por massa magra, faz musculação, bota músculo e tal, não precisa emagrecer 20 quilos, pode emagrecer 10, ou 5, 8. Então, talvez o exagero aí que pegou demais. Então, talvez essa pessoa tenha que ser orientada por um bom meio termo, que a virtude está lá. A virtude está no meio termo. Pior que ele se acha o máximo, né? Tá se achando assim. Como é que é a pessoa essa?
Ele se acha massa. Agora, vamos à aposta da É um Assembleia. feio audacioso. Imagina o nosso Ele amigo foi o Carlos doce Marum do- emagrecendo também, né? O Marum é uma pessoa... Imagina o Marum magro. O Marum é uma pessoa Perde o que charme. perderia o charme, né? Assim, eu acho que não, mas ele é uma pessoa... Boa aquela né? pose, dentro de gordinho. Pose gordinho. Claro, sempre foi gordinho. No colégio militar já era gordo. Agora, a posse dos nossos novos deputados hoje, qual é a expectativa que vocês têm com o Parlamento Gaúcho? Antes da expectativa, hoje tivemos a fera aí, que foi a questão da morte do irmão do Lula, né? O presidente Lula. E ontem, né? E todo um tramitar que houve para liberá-lo porque ele tem o direito. Aí houve problemas operacionais, acabou o ministro Toffoli concedendo uma liminar, mas já inócua, porque já não havia mais como ele chegar a tempo. Isso vai fomentar, lembrei de uma tia minha inteira que dizia, vai fomentar a narrativa de perseguição ao Lula, etc. Mas ele não foi a dois irmãos que já morreram anteriormente, e ele não foi aos enterros. Porque a questão a legislação em relação está certo, a legislação. Morreu, não foi do primeiro irmão, não foi do segundo, não foi do terceiro, te dava com o irmão, era distante do irmão, não viu o irmão, isso não interessa. Pela lei tu pode ir. E o Estado tem que dotar de meios para que a pessoa consiga... Não é para o Lula, é para presos em geral. Sim, mas o Lula era um caso diferente. Então ele não ir... A Polícia Federal não teria como fazer... Bom, mas quero dizer o seguinte... Essa segurança... Se aparecesse um Adélio para dar uma facada nele lá também... Nós temos que pensar nos dois lados. Não, mas a decisão... Nós não temos que pensar só no fato de... Não, mas a decisão era de dotar de segurança. Eu quero dizer só o seguinte... Vai fomentar a narrativa de perseguição ao Lula. Não, mas ele foi autorizado. O discurso não foi autorizado. Ele não pôde ir. Não lhe deram as garantias para ir. Vai fomentar a narrativa de que, em relação a ele, há um preconceito, em relação a ele, há perseguição do judiciário. E se morreu o irmão do Beiramar, Fernandinho Beiramar, ele tem direito? Pela legislação penal, todos os presos têm direito. Mas eu não sou penalista, não é? Eu acho que há condicionantes em relação a presos nessa circunstância. Mas não é pela periculosidade, mas o Lula pela convulsão que causa. Mas pela convulsão não há precedentes de acontecer, como é muito raro com o presidente da República. O presidente Lula ainda tem um nível de popularidade alto, não há uma jurisprudência, algo que tenha acontecido semelhante. Mas veja o ponto que eu apanhei. Vai fortalecer a narrativa da perseguição. Em relação ao novo parlamento, tu perguntasse... Isso. O que vocês vão... O que vocês esperam do novo parlamento? A Assembleia Legislativa muda mais da metade. Serão 28 deputados novos. Mas qual é a expectativa? 27 que já estavam lá. Mudam para melhor? A expectativa... O Ulisses Guimarães disse, se você estiver com dúvida do parlamento de hoje, espere o de amanhã. Então vamos esperar o de amanhã. Mas o Frederico Antunes é um deputado experiente, líder do governo. O Lário, presidente da Assembleia, é um leitista da primeira hora. Também foi o primeiro a indicar o leite para candidato a governador do Estado. Justiça. Quer dizer, já tem maioria na Assembleia o leite. Né? Então, a expectativa é que a Assembleia vai aprovar tudo que o governo desejar. Eu acho que isso sim. Desde que não seja muito... Aquilo que o governador Sartori... Contra o povo, né? Tomara... Talvez ele consiga. Contra o povo? Pode ser que ele peça alguma coisa lá, uma legislação que venha prejudicar. Eu acho que tudo que ele vai pedir é a favor do povo. Não, mas ele vai viver... Tomara, né? Tomara, ele vai viver alguns dilemas. Eu já vi algumas entrevistas aí, deputados da oposição, que vão votar conforme o partido, como fizeram até hoje. Não tem esse negócio. Mas eles vão viver um dilema, Pacheco, que é o seguinte: essa possibilidade do governo aderir ao programa de regularização para poder ter a recuperação fiscal. A recuperação fiscal. Ele exige a venda do Banrisul. O governador Leite, acho que até corretamente, né, ele, se tivesse campanha, faria o mesmo, ele disse que não vai vender o Banrisul. O Banrisul precisa de um plebiscito para efetuar a venda. O Sartori e o Cairoli também afirmaram. Também afirmaram. Mas não pode mudar a lei do plebiscito? Não, mas só que a regularização fiscal exige que só com a venda.
Só com a venda. Isso é o que essa técnica, sem Ana, a venda, essa que deu a entrevista, essa técnica, sim, Ana, que sempre quis o Banrisul para fazer justiça. O Temer, o Padilha e o próprio ministro da Fazenda passado apoiaram para fazer o pré-acordo sem o Banrisul. Sim, mas o pré-acordo. Mas agora essa narrativa foi confirmada ontem numa entrevista por um dos nossos senadores, se não me engano, o Lazier Martins, dizendo que ele foi à procura dessa situação e aparece a exigência do Banrisul. Isso já vai ser um dos grandes dilemas do governo estadual. Como resolver essa situação? Porque o governo está inviabilizado. Agora, por exemplo, em função de pagamento de precatórios, essa situação se acirrou. Lembrando que o Estado já está pagando agora, acho que a última leva de pessoas agora, dia 28 e 29. Vai virar aí um problema que vai ter que haver uma solução de uma liminar que o ministro Marco Aurélio deu para o Estado do Rio Grande do Sul. Quando ele retirar essa liminar, aí a nossa dívida é o pré-acordo, o governador Sartori, o Cairoli, que tratou especificamente do assunto, sempre disseram: o pré-acordo é para ajudar a manter essa liminar. Porque se cair essa liminar, acabou. Aí o Rio Grande do Sul vai pro saco mesmo. O problema é que nós não podemos esquecer que quem administra a Fazenda brasileira, hoje a Economia, o Ministério da Economia, é banqueiro. Banqueiros. O que eles querem? Eles querem privatizações. Eles querem engordar mais. Bem lembrado, Paulo Sérgio. Ver se for o Banco do Brasil a comprar, eles já são contra. O que eles querem é que os bancos privados comprem. É isso que eles querem. É isso mesmo. E é um federalizar, eles não querem. E o Banco do Brasil, o Banrisul é um filé, como o Banco do Brasil e também. E o ministro Guedes já disse, aí houve essa queixa da General Motors e tal, ele disse, pode fechar, pode ir embora, nós vamos mover uma palha para ajudar. Por que eles fazem isso? Não, o Guedes disse o seguinte, quando teve super resultados, a GM não distribuiu uma população, agora teve dificuldade, corrente nosso, quer, não quer, tchau, até logo. Foi bem despachado. E tu acha ele certo? Hã? Tu acha ele correto? Eu não gosto dessa forma brusca de dizer as coisas, como ele já falou em outras ocasiões, em relação ao sistema S, a uma série de situações. Há casos e casos. Eu acho que quando se faz essas generalizações... A indústria, ou quando se é... Nós vamos ajudar a indústria, apesar dos industriais brasileiros. É uma coisa grosseira, né? Não é bom, né? Não é bom joga isso. Contra o sistema, né? Joga contra o sistema. Não, eu digo, não é bom, isso não é forma, né? Mas não contra o sistema financeiro. Mas ele vai achar, marido. Uma hora dessas, um sujeito vai desaforar ele. Quem diz o que quer... Ouve o que não quer. Vai ouvir. Eu não sei como é que a CNI suportou isso aí. A CNI partiu para ele, foi retirado de um contexto. O contexto não, ele foi bem objetivo no que ele A CNI é uma briga de bastidores, porque o Guedes tinha um candidato para a presidência do Conselho do Sebrae, ele perdeu a eleição e emplacou o candidato das indústrias. Sim. E da CNI. Então, aí nos bastidores é uma briga em relação a... Aí que está tratando o Guedes com o setor industrial. Esse Sebrae é tão poderoso. Noticiam, né? Não, o Sebrae e os S são poderosos por competência. O sistema S, o Brasil tem várias coisas que não são perfeitas, mas são eficientes. O sistema S é eficiente. Então, querer meter a mão no sistema S, vou citar um exemplo aqui dos militares. O serviço militar é um negócio extremamente eficiente para essa garotada que vai servir. Meter a mão no serviço militar, como meteu o Fernando Henrique Cardoso, é um crime. É um crime. Que jamais foi eu posso falar na minha experiência. O sistema S do Fernando Henrique. O sistema S é o ditado. O Tribunal de Contas da União exige que as licitações, exige as tomadas de preço, exige que o ingresso das pessoas seja por certame, etc. Ah, mas tem um sujeito que fez lá no Rio de Janeiro, pegou, apanhou. Bom, no Brasil se desvirtua tudo. Pode, ocasionalmente, acontecer. Agora, não faça disso tábula rasa, porque senão nada nem ninguém vai prestar. Quando for analisar qualquer coisa, sempre tem alguém de um grupamento social, de um segmento que desborda. Isso acontece. Brasil, agora, não faça tábula rasa, não analise a exceção como se fosse a regra. O sistema cooperativo do Brasil tem erros, mas é um sistema extremamente eficiente, óbvio. Consolidado. E que dá certo no mundo inteiro. Dá certo no mundo inteiro. Quer dizer, os S é um sistema maravilhoso. Agora, tantas coisas erradas, milhões de coisas erradas, vai meter a mão no que está certo? Convenhamos. Paulo, nós falamos dos parlamentares aqui do Rio Grande do Sul. Também achamos, tá bem, que no Rio Grande do Sul vai dar certo. Mas, em nível federal,
Por exemplo, se ganhar o Renan Calheiros para a presidência do Congresso... Jesus Maria José. Imagina as barganhas que ele vai fazer com o presidente, com o ministro da Fazenda, com qualquer ministro. As barganhas que o presidente do Congresso faz, sendo o Renan Calheiros. Porque você não pensa em Brasília, não pensa em nada, ele pensa nele... Ele peitou o Supremo Tribunal Federal, ele peitou o Supremo, e isso eu não vou cumprir. E o Supremo se acovardou para o Renan Calheiros. Então, imagina só, se o Renan está eleito presidente do Congresso, o que nós vamos esperar? Não adianta, 81 senadores, eu só vou ver quem votou no Renan. Tomara que a gente agora, possa... o cara que eu admiro é o Rodrigo Maia, né? Aquele deputado apagado, do baixo clero, sentadinho lá num canto, foi ganhando espaço, bochechudo. Mas seria bom sair isso também, né? O Botafogo tem que sair também, né? Ele, o Calheiros, o Botafogo tem que sair também. Mas lá sentadinho no cantinho, foi ganhando espaço, e está aí, né? Pois, consolidando agora. Tem que sair, tem que arejar isso aí, tem essas raposas aí felpudas, tem que sair fora. Tchau. Vamos fazer outra coisa. Eu acho que mesmo com essa troca que teve na Câmara Federal, dificilmente outra pessoa vai ganhar que não seja o Rodrigo Maia. Apesar do Marcel, nosso amigo, estar sendo candidato, fazendo o Marcel um trabalho, né? O Marcel está tendo protagonismo. Né? E esse é um protagonismo de repente. Eu quero lembrar que o Bolsonaro foi candidato à presidência da Câmara. Fez quantos votos? 3 votos. Seria maravilhoso se a Câmara tivesse um deputado inexperiente na sua presidência. Seria maravilhoso para o país. Por quê? Porque o sujeito passa limpo com uma série de situações e não está trabalhando com a lógica da velhacaria. Não está cooptado pelo sistema. O cara começa a fazer uma coisa nova. Ele pode até incorrer em alguns erros e causar alguns prejuízos, mas infinitamente menores do que essas raposas felpudas que continuam. Eu acho que a Câmara chegou a ter, no tempo, isso foi desvendado há 6 anos atrás, atos secretos. Ou seja, ela praticou nomeações de pessoas que não apareceram no Diário Oficial da União. Coisa louca. Então não precisa... Falar em atos secretos, e esse leque que se aumentou sobremaneira de pessoas, autoridades, entre aspas, com capacidade de tornar os documentos reservados, os mais diferentes níveis até, documento ultra secreto. Alguns que ia ficar por 50 anos. Foi um decreto, por que isso? Foi decreto do Mourão enquanto presidente da República, em exercício. O que vocês acham disso? Qual é, no fundo, a intenção disso? Tu que é da Polícia Federal? Eu sou contra isso aí. Eu acho, não, eu tô quieto, mas eu acho que a própria Polícia Federal, pelo seu trabalho, ela tem que ter dentro do serviço, existe o serviço de informações, a gente tem lá um certo nível de conhecimento, né? Existe cada pessoa tem nível 1, 2, 3, pode saber as coisas que ocorrem, né? Nível de conhecimento. Agora, eu acho que se o Estado, a nível de nacional, fazer uma legislação nesse sentido aí, eu acho muito ruim. Mas qual é o real eu acho objetivo? Que o BNDES, tem ideia? O mesmo que tiveram com o BNDES. Já não existia, o BNDES estava fechado. Abriram agora. Quem abriu foi esse governo aí que abriu o BNDES. Eu não li esse decreto ainda aí. Foi publicado já saiu a publicação? Já. Eu acho que é ruim para a democracia isso aí. Mas vamos ao nosso ponto final. E aí eu gostaria que o Bodanese abordasse no ponto final a questão da cirurgia do presidente Bolsonaro aí, que parece transcorreu às mil maravilhas. Inclusive foi taxada como uma obra de arte por parte da medicina do hospital israelita. Inclusive para quem ele vai dar aquela bolsinha. Que ele vai precisar usar mais? Tá, não, tá bom. Vamos ao ponto final. Gimo, qualidade comprovada. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Eu vou começar com o nosso médico Bodanese para fazer uma avaliação desse trabalho que foi minucioso, né? Mas... com muita competência o grupo do Einstein, que eu conheço... Eu pensei que ele ia para o Sírio-Libanês, ele foi para o Einstein. Tem alguma razão? Não, eu acho que foi ter uma Sírio-Libanês também é muito competente. Seriam equivalentes do ponto de vista de tecnologia. Mas ideológico não. Ideológico talvez seja uma ligação mais com Einstein, com o Clube do Estado de Israel, acho que houve uma ligação nesse sentido. Mas, independente desse fato
o Hospital Albert Einstein é realmente um dos melhores centros, assim como o Sírio, do Brasil. O grupo cirúrgico que eu conheço são pessoas muito habilitadas, muito capacitadas para resolver. O ato cirúrgico realizado agora foi bem menos complexo do que o anterior, dada a gravidade do primeiro. Tá? Diga-se de passagem, o presidente não sobreviveria se esse ato tivesse acontecido 5, 10 quilômetros distante do hospital ao que foi. Então ele se salvou por uma questão muito rápida. Foi de alto risco. Alto risco e atendido com grande competência. Então a operação no segundo momento sempre é melhor, mais facilmente realizável, embora a técnica não tão simples, mas ele pegou o paciente, no caso do presidente, mais estável do ponto de vista de inflamação e infecção. Ele não estava nem com infecção nem inflamado. A inflamação é outro detalhe que hoje a gente valoriza muito em procedimentos cirúrgicos. Ele estava muito bem em condições clínicas. Então, vamos dizer assim, só para entender do ponto de vista medicamentoso. A infecção precisa de antibiótico e a inflamação de anti-inflamatório? A inflamação ela cura muitas vezes, depois da infecção, permanece o indivíduo inflamado, com risco de ter complicações. Então tem que haver um tempo, por isso que o repouso, que ele não fez tanto, mas ele é muito saudável, porque ele é magro, não tem outras comorbidades. Sim, não, mesmo. Ele tem uma saúde muito boa. Então, assim, depois de um tempo a pessoa desinflama. Isso muitas vezes demora 1, 2 meses. Por isso que demorou esse tempo. Eles até estenderam o procedimento cirúrgico por causa disso. Existia evidências, existem recursos hoje, através da ressonância, de tomografias, exames, que permite ver se o paciente está inflamado ou não. Está inflamado, é melhor esperar um pouquinho, e isso precisa de 15, 30 dias. Se usa anti-inflamatórios, se usa muitos corticoides, tem outras drogas. Mas o exemplo que eu dei está correto. Sim. Não se usa antibiótico para inflamação, por exemplo. Sim, a infecção é antibiótico. Inflamação é anti-inflamatório, mas nem sempre se usa um inflamatório clássico, esse que as pessoas conhecem, que nós tomamos. Sim. Azitromicina, por exemplo. Esse é antibiótico. Como antibiótico. Por exemplo, cetoprofeno, o Voltaren famoso e tal. Então, isso são os anti-inflamatórios. Mas no caso dele não precisou, foi tempo. O tempo se encarregou de estabilizá-lo e permitiu realizar uma cirurgia no momento que estava bem clinicamente, esse é o termo. E realizou num grupo cirúrgico adequado, conectou-se então a terminação do intestino grosso delgado e permitiu... Ele tirou na primeira cirurgia 10 centímetros. Quanto ele tirou agora? Tirou algo em termos de 20, parece que... E no total de quanto? Quanto é que tem o nosso intestino todo? O intestino delgado tem 5 a 7 metros. 5 a 7 metros? E o grosso, ele faz o arcabouço do intestino, dá em torno de 1 metro, 90, 80... E por que tanto tempo de cirurgia agora na reconstituição, para que novamente haja... Isso ficou quase 7 horas, né? Possível... Não, acho que não. Acho que foi cuidados extremados com aderências que tinham. Vai lá o Joãozinho dos Anzóis. Joãozinho dos Anzóis, pelo SUS, tu vai ver quanto tempo vai levar. Porque a aderência... Primeiro vai pro Albert Einstein. Não, mas em geral, isso também é feito no SUS, nós fizemos no hospital, esse procedimento é longo. A aderência para as pessoas entenderem... a aderência que se formou deve ter sido ampla, porque a aderência sempre acontece, especialmente na situação que ele teve com inflamação, ele teve infectado e teve que usar isso, o intestino gruda, então gruda uma alça na outra e muitas vezes até suboclui o intestino, ou até oclui. Então, para desfazer isso aí, existe um cuidado extremado, isso é quase como trabalhar em cristais numa... É uma obra de arte. Obrigado. Então tem que fazer com muito detalhe. Se faz muito rápido, a chance de retornar é muito rápida. Então, houve todo um cuidado e, obviamente, tinha que ser para a pessoa quem mas outras pessoas também se faz, lento processo, porque... E se tratando de ter sido no presidente da República, eu posso dizer que foi obra-prima daquela equipe médica. Não, sem dúvida. Eu acho que eles se esmeraram, fizeram o que era possível. Todos nós, se fosse médico, seria assim também, qualquer um de nós. É o presidente da República, cuidado especiais. Com certeza. César Pacheco, teu ponto final. Tu está muito quieto. Paulo Sérgio, só para dizer o seguinte, hoje houve uma posse dos deputados aqui na Câmara Estadual. Na Assembleia. Na Assembleia, né? Espero que Deus dê luz a eles aí, que resolvam aquilo que o povo pensa e quer. Por falar em dar luz, daqui a pouco a Anne, que foi reeleita, vai dar luz. É verdade. Então, vamos ver, esperamos, acho que todos os eleitores que votaram nesses deputados estaduais e amanhã os que vão tomar posse lá na Câmara Federal, tem que mudar um pouco essa política. A política seja aquilo
que agrade, mesmo que sejam medidas amargas, mas que o povo fique sabendo que os deputados não fizeram trocas. Eu acho que isso aí é muito importante para que nós possamos acreditar nos políticos novamente. Maravilha. Ontem tivemos a posse lá no Senadinho de 2 novos integrantes, né? Onde foram diplomados, o Gedeon Pereira e o José Paulo Cairoli. Com o aniversário do Chardon e do Marco. Isso. O Marco Aurélio dos Santos Caminha, que estava hoje cumprimentei ele pela manhã. O Senadinho está do tamanho do Senado da Itália, com 300 senadores. 22 membros. Um ocupou a vaga do Carlos Rivas Peroto falecido e o outro do Braulio Marques. Saudosa memória. E ontem também estava de aniversário a Mariana Mânica, então um abraço a todos. Um abraço, Mariana. Seu ponto final, doutor? No ponto final, vai nessa linha, me inspirou o César Pacheco, né? Apesar de todas essas mazelas, né? Acho que muitas coisas nós melhoramos. As coisas podem tomar um rumo diferente. Cito, por exemplo, acidentes de trânsito em Porto Alegre. Eu tenho que me render à evidência. Essa lei seca que é criticada e tal, acho ela também um exagero, porque acho que uma pessoa que toma um copo de vinho numa refeição, não, acho que essas coisas tinham que ser mais ligadas à capacidade de reação de cada um e acho que é um exagero. Mas devo dizer que do ponto de vista de linhas gerais, diminuiu o número de acidentes em Porto Alegre, diminuiu. A violência redobrou, mas eu quero dizer assim, vamos nos apegar nas coisas que deram certo. Vem uma nova legislatura. Ficaram deputados importantes aqui no Rio Grande do Sul. Experientes, bons deputados, bons parlamentares. Tomara que, como melhoraram coisas no Brasil, essa nova leva que vem melhore também. Aí soma-se aos bons que já tinham lá e vamos ver se temos um avanço, se temos uma melhora. Porque acho também que a classe política, os deputados estaduais, não foram também não patrocinaram vergonhas como acontece, nós criticamos aqui no Senado e na Câmara. Elas têm problemas, mas acho que há, em relação a eles, para se fazer justiça, em relação a todos os partidos, uma atuação melhor do que acontece em nível nacional na Câmara dos Deputados e no Senado da República. No parlamento inglês, o que é aquilo, hein? Quase lincharam a primeira-ministra. Sim, na questão da discussão do Brexit. Mas o parlamento inglês sempre foi dessas discussões acirradas. Quem andou vendo muito além disso, mas quem andou vendo esses filmes aí, da vida do Churchill, etc., já tem, porque o ambiente é o mesmo, né? Não mudou, né? Sempre foi esse acirramento de ânimos, aqueles lados ali e aquela confrontação. Quase um corpo a corpo aí, né? Quase um corpo a corpo. Mas a Inglaterra também reflete nos hábitos dos deputados uma contenção, uma certa forma de agir que habilita, que deixa os políticos num conceito maior por parte da população aqui. Nós estamos olhando nos casos já tivemos crime. Sim, parlamento brasileiro. Sim, bala. Sim. Discussão, tirar o revólver e atirar. Pai do Fernando Collor. Né? E Denise Sequim, seu ponto final. Os vereadores... Falar nisso aqui, esse negócio de acidente, estou falando com um amigo meu que tem uma rede de motéis grande aqui no Rio Grande do Sul. Ele está dizendo que a venda de bebidas no frigobar caiu 80%. Só o pessoal que vai ou de táxi ou de Uber, não tem... A champanhe chega a ficar ali... Meses. Nos restaurantes... O keep cooler, aquele velho keep cooler. Que é difícil ir para o motel de Uber, né? Sim. Mas os caras vão no hotel para beber, eu quero saber. De táxi? Vai no motel para beber? Nós temos um amigo nosso que vai para cestear. É verdade. É um amigo nosso que tem um cartão no motel que vai para cestear no motel. Descansar. Eu nunca vi um motel quebrar. Tem uma cidade aqui do interior que o cara botou um motel, trouxe extraordinário, lindo de morrer, não ia ninguém. Botou o motel Nossa Senhora das Graças. Imagina o nome. Tem um outro motel lá na Serra, que é vizinho da nossa terra, lá de Nova Bassano, logo passando Nova Bassano, que botou o nome do motel de Você Que Sabe. Você que sabe. Porque o pessoal perguntava assim, para onde é que nós vamos? Você que sabe. Ele já ia direto. É uma maneira... Mas um colega meu aqui de trabalho, que é solteiro e, portanto, livre, desimpedido, foi a São Gabriel e foi acompanhado ao motel e tinha nas ofertas do motel, se ele não queria um mate.
Imagina. Terra do mate, São Gabriel é a terra do mate. Tem a Praça do Mate lá. Chama-se churrasco. Mate, não pode. Mas, Cama de casal, Então, imagina cama redonda. o sujeito pelado assim na cama, mulher. Vocês conhecem São Gabriel? Passa o mate, a térmica. Mas São Gabriel tem a Praça do Mate. Fazer a barba deitada. Tem a Praça do Mate Do lá. nosso amigo querido Tarso Teixeira, de tantos amigos gabrielenses. Regionalista autêntico, chama-se isso. Exatamente. Final. Espetacular, Fazendo espetacular. meu ponto final. Só recomendo a cidade. Tá dizendo, os vereadores de Cachoeira. todos os municípios do Brasil, eles, ao contrário dos deputados estaduais e federais, eles assumem sempre no dia 1º de janeiro. Agora, nesse dia, está assumindo em Porto Alegre 5 novos... Um dia antes, né? 5 novos vereadores, porque elegeram-se na Câmara 5 deputados. Então foi uma E mudou safra. porque nós temos deputados que estão saindo, que estão indo para a Câmara Federal. Sim. Então, por isso que antecipou a data aqui no Rio Grande do Sul. E então foi uma mudança fantástica também na Câmara de Vereadores, que entraram mais 5 novos vereadores em função da eleição dos 5 deputados. Mas eu queria falar aqui, Paulo Sérgio, de uma região da cidade que está sofrendo e da população pobre. Nós estamos reclamando do calor, muito reclamamos do calor. Só que tem uma região da Lomba do Pinheiro, aqui em Porto Alegre, que está sem água. Aí é o inferno. Todo verão acontece a mesma coisa. Todo verão acontece a mesma coisa. Então, se eu tivesse que pedir alguma coisa urgente para o prefeito, isso não é deste prefeito, isso vem de muitos prefeitos. A Lomba do Pinheiro cresceu demais. Sim. Aquela região cresceu de uma forma desenfreada, desorganizada. Então não foi aqueles loteamentos que tem já o encanamento d'água, de esgoto, nada. Foi crescendo enormemente, só que essa população está nesse calor tórrido, sem água. Sem água. Eu não posso fazer nada mais do que me solidarizar com essa população. Eu seria muito demagogo se eu chamasse... Então, tu tem um bom coração, mas você trabalha o dia inteiro. Chega em casa, não tem ar-condicionado, tem lá um ventiladorzinho, aí não Essa tem região água. tem mais Aí é cuidado pra porque é matar, zona alta, ainda É por uma cima é zona difícil alta, levar água. água. Então nós temos que pra toda a matar. cidade, vereadores, prefeitos, deputados, quem puder, emenda parlamentar, deputado Obrigado. federal, levar para a Denilson Lomba aqui. do Pinheiro uma nova estação de tratamento d'água. Obrigado, Denilson aqui. Tudo bom, Obrigado, Nestor Rain, agradeço. doutor Luiz Carlos Bodanese, César Pacheco. Nós retornaremos amanhã com mais um Pampo Debates. Amanhã será realizado diretamente do litoral. E teremos a presença, nada mais, nada menos do que o presidente, um dos mais vitoriosos da história do Grêmio, e o cara que arrumou as finanças do Grêmio. Romildinho Bolzan. Romildinho é por tua conta. É por minha Romildão, conta, pra não, mim. por conta dos gremistas que Romildão gostam dele. Bolzan. Romildão da massa, Até eles falam lá. Até amanhã com o Papo Debate diretamente do litoral do Rio Grande do Sul, em Atlântida, junto ao... Me lembrando agora da nossa mídia, da Caixa dos Advogados RS, junto ao Sesc, ao lounge do Sesc, junto à Saba, em Atlântida, Balneário de Xangri-Lá. Obrigado, boa noite, até amanhã. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. E CMPC Celulose Rio Grandense. Nossa fibra.